A Black Friday 2024 bateu recordes de faturamento, com quase 2 bilhões registrados no consolidado deste sábado, dia 30. Para comentar os resultados e também os destaques de vendas, estamos aqui com a Juliana Lorenzetti, que é diretora de Growth da Confi, e o Léo Bicalho, que é gerente de soluções e indústria na mesma empresa. Juliana e Léo, muito prazer ter vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeira coisa que eu queria perguntar, começando com o Léo, como é que você explica esse desempenho tão bom da última Black Friday? Nós podemos pensar no contexto como um todo, né? A Black Friday esse ano, ela foi no dia 29, né, de novembro, e o mês de novembro então começou já com muitos promocionamentos, né, pelos varejistas. Então a gente percebeu as 2 primeiras semanas um crescimento muito forte, na casa de 20% no faturamento do e-commerce, e os dias de Black Friday, apesar de, né, concentrarem a boa parte da venda, também tiveram um crescimento aí na casa de 10%, quando a gente olha de quinta até domingo. Então é um comportamento, claro, que o e-commerce já está muito consolidado, né? O consumidor espera por essa data para fazer compras de itens de muito valor agregado, né, principalmente, e o varejo aproveita disso, né, para principalmente o e-commerce é a data mais importante, né? Agora, Juliana, a gente viu que eletrodomésticos aparece aí no topo, né, da lista de mais comprados. Você acha que a Black Friday ela já está virando uma data assim que talvez parte dos consumidores espere até essa data para comprar um celular novo ou uma televisão nova, por exemplo? As categorias de eletro, elas geralmente têm uma representatividade maior em virtude do próprio ticket médio desses produtos. E se a gente for, como o dado da Neotrust Conf é um dado do digital, do e-commerce do varejo brasileiro, a gente tem um costume, quando a gente começa a entender o passado, o consumidor está mais acostumado a comprar os itens de eletro. Uma das coisas que é um destaque esse ano é que a participação de outras categorias que não têm um ticket médio tão elevado. Então, o consumidor estava acostumado a esperar a Black, esperar o mês de novembro para comprar um item com um maior valor agregado, para trocar sua geladeira, sua televisão, para trocar o seu celular. Mas a gente percebe categorias que vêm ganhando muita representatividade na Black, como beleza e perfumaria e como também área e ventilação. Então, é uma característica o setor de eletro liderar pelo seu ticket médio, mas a gente percebe outras categorias ganhando essa representatividade. Além de, na Black Friday, a gente perceber também que cada vez mais as marcas exploram as campanhas durante todo o mês de novembro, e não somente a sexta-feira e o final de semana, né? E o recorde, quando a gente compara desde 2022, foi o maior crescimento que a gente tem em vendas nesses dias, desde quinta até domingo. A gente está falando aí que no mercado online 9,4 bilhões em vendas, que foi o que girou. Interessante o que você falou, Juliana, porque a gente tem aí a Black Week, Black November, né? Daqui a pouco vai ter, sei lá, Black último trimestre aí, de tanto que estão expandindo a Black Friday, né? Agora, Léo, que relação que você faz da Black Friday com o Natal? Muda o perfil de consumo nessas duas datas? Qual das duas vende mais? Esse ano foi exclusivamente desafiador, né? No ano passado a Black Friday tinha sido no dia 24 de novembro. E esse ano a gente chegou então no dia 29, 5 dias a menos, né, próximo ao Natal. Então, para o varejo em si, isso foi um pouco desafiador, porque o Natal é um período de compras mais por impulso, né? O consumidor está comprando ali para o seu parente, né? Não é só aquela compra planejada, né? E então se torna mais rentável para o varejo essa data, né? As vendas têm maior rentabilidade. Então, um período menor para esse período de campanha, né, pode desafiar um pouco a gente ter visto um comportamento talvez de antecipação de compras de Natal já nessas datas da Black Friday, né? Um outro aspecto, né, desse ano, que o dia 29 de novembro traz consigo o pagamento da primeira parcela do 13º, né, ou até mesmo do salário do consumidor. Então a gente percebeu um ano em que o consumidor estava com mais dinheiro, isso refletiu as vendas de sábado, como você mesmo comentou, né? Foi uma taxa de crescimento no sábado maior do que na própria sexta-feira. Então, possivelmente aí já antecipando algumas questões para o Natal. Mas o Natal ainda vende mais? Ele vai vender, mas ele não chega nesse pico de Black Friday, realmente, né? Na Black Friday, para se ter uma ideia, na sexta-feira foi 4,2 bi. E a gente costuma ver um faturamento na casa de 1 bi a cada dia, né, no e-commerce. Então, não chega neste pico, mas sem dúvida o Natal é uma data super relevante para o varejo e as vendas devem continuar aí nesse ritmo de crescimento na casa de 10% comparado com o ano passado.
Juliana, muita gente ainda reclama da Black Friday no Brasil, usando adjetivos como Black Fraud, dizendo que é metade do dobro, mas de uma certa maneira também essa data parece que já está entrando um pouco aí na tradição, no hábito do consumidor brasileiro. Eu queria que você avaliasse essa coisa cultural mesmo. Você acha que a Black Friday aqui ela está ganhando força, as pessoas estão acreditando mais que é um bom dia para comprar? Eu acho que é um momento que o varejo aproveita e ganha força nessa campanha. Nós temos, por exemplo, com a entrada dos cross-border, quando a gente fala dos chineses, eles têm também o dia 11/11, então algumas pessoas falam que é a Black Friday dos chineses, mas é uma campanha que eles têm específico no dia 11/11, então isso gera um comportamento da Black durante todo o mês de novembro. Eu acredito que a gente percebe que o consumidor ele tá mais propenso, ele fica mais aberto a comprar no período da Black Friday. Então, se eu quero trocar um item, uma geladeira, uma televisão, eu quero trocar um item, às vezes eu não faço isso em outubro. Eu espero as campanhas, a promoção da Black Friday para poder avaliar qual é o máximo do desconto que eu consigo. A gente percebe também as marcas, o próprio varejo, tendo uma postura de desconto na linha do desconto necessário e não entrando numa guerra de preço no sentido de perder a sua rentabilidade ou a sua eficiência. Então, uma Black Friday cuidando sim da eficiência, inclusive porque a gente tem a questão do prazo de entrega. Então, até quando tu fez o questionamento anterior sobre o Natal vende mais do que a Black no mês de novembro, como nós temos essa situação da Black este ano ter ficado casadinha com o mês de dezembro e nós temos o prazo de entrega que acompanha, a gente percebe que sim, no e-commerce, nos dados online, que é o que a gente monitora na Neotrust Conf, esse consumidor ele precisa se planejar, mas é sim um período onde tem uma maior propensão, ele está disposto sim, claro que daí tem as expectativas do desconto que ele quer, o desconto que cada marca oferece, então tem um comportamento normal de qual é a agressividade que cada categoria vai utilizar. Eu vou pedir para vocês dois continuarem com a gente aqui, para assistir junto com a gente uma reportagem agora. A gente vai falar sobre os gigantes do e-commerce no Brasil. Um ranking recente revelou os sites mais acessados pelos consumidores do país. Mas quem lidera essa corrida e quais são as estratégias que estão por trás desse sucesso? É o que a gente vai conferir agora. O comércio eletrônico no Brasil registrou mais de 2 bilhões de acessos em novembro. Mas quais estratégias garantem o topo aos gigantes do setor? Descubra agora os segredos dos e-commerces mais acessados. No topo do ranking, o Mercado Livre conquista 13,7% de market share, seguido de Shopee e Amazon. Cada um se destaca pela estratégia única de conquista do consumidor. De campanhas como Black Friday a experiências personalizadas, os líderes investem em promoções agressivas, frete rápido e integração com marketplaces. O e-commerce continua transformando a forma como consumimos, movido por tecnologia, inovação e um mercado em constante evolução. Léo, alguma surpresa para você nesse ranking? A gente viu que são 3 empresas que investem fortemente em marketing, né? Sem dúvida. Assim, a gente, como empresa, pela nossa metodologia, né, a gente não pode dizer sobre os números de fato de faturamento, né, de cada uma dessas empresas, né? Mas quando a gente fala em audiência, de fato é o que a gente percebe que são os sites mais acessados, né? E que possuem também um posicionamento mais agressivo na própria mídia, né? Se a gente for observar, muitas ações associadas com a mídia televisiva, mas também online, né? Em que buscando sempre atrair o consumidor para o seu canal. E elas também fazem sempre tem uma estratégia, né, de diversificação muito grande de portfólio, né? Se a gente for perceber nessas 3 destacadas, elas atuam como marketplace, em que, né, tem muitos revendedores lá dentro e que ampliam o seu portfólio, fazendo com que o consumidor possa encontrar de tudo nos seus sites, né? Não somente categorias específicas. E isso provavelmente é uma receita do sucesso delas. Juliana, você acha que esse modelo do marketplace ele chegou para ficar? Porque muita gente ainda não entende direito. Por exemplo, entra no site do Magalu e acha que tudo que está comprando é do Magalu. Muitas vezes não se dá conta de que existem ali outros revendedores, né, usando aquela estrutura do marketplace. Você acha que o marketplace está claro para a maioria dos consumidores ou é um conceito que muita gente não entende ainda?
Eu acho que talvez não está claro, é transparente para o consumidor, só que é um modelo que veio para ficar, tanto que representa aí quase 70% das vendas hoje do e-commerce, a gente percebe saindo oriundo dos marketplaces. Muito desse sucesso é porque se eu posso ir no mesmo lugar onde eu já estou acostumado com aquele canal, com aquela loja de departamento, com aquele marketplace, eu compro desde um vestido até um pneu, até uma televisão, então isso é uma força, um grande shopping digital. Então o conceito, o modelo com certeza vem para chegar e acaba fazendo parte de todas as lojas especializadas. Então, claro que isso desafia as marcas de estabelecer uma conexão direta com o seu consumidor. Então, aquele consumidor que gosta de uma determinada marca, ele vai procurar, ele vai se conectar, mas hoje é um modelo de negócio que com certeza cresce, isso que impacta e muda bastante o cenário e o contexto das vendas online, porque hoje tem esse canal, é mais um canal de venda. Assim como eu posso comprar num supermercado, numa farmácia, uma máscara capilar, eu também posso comprar no marketplace. Léo, vocês que trabalham com inteligência de mercado, que tipo de erro vocês detectam por parte das empresas numa época de promoção como essa? A mim, como consumidor, irrita demais, por exemplo, eu ver lá desconto de 80%, sendo que eu sei que não é tudo isso, né? A gente, acho que a Black Friday ela era uma data muito desafiadora para e-commerce, porque aumentava muito o volume de acessos, né, o volume de pedidos, e você tem que sempre estar atrelado à sua garantia de entrega disso, né? Era muito fácil você ter um descasamento daquilo que está anunciado, promocionado, até anúncio em redes sociais, enfim, para o consumidor chegar até o produto, e ele chegava lá e o estoque já não estava disponível porque o volume é muito grande. Desde a pandemia, né, em que o e-commerce teve um crescimento muito grande, isso foi, né, o e-commerce está cada vez mais preparado para essa data. E esse comportamento da venda no novembro inteiro promocionado é bom também para o e-commerce se planejar muito melhor, né? Ter esse processo de entrega, de reposição de estoque mais organizado. Eu acho que esse principal ponto, assim, o e-commerce está cada vez mais estruturado. E essa questão dos anúncios, né, tem uma relação não só do e-commerce, mas com a própria indústria, né? A indústria ela tem um papel muito importante nessa cadeia de definir os preços e até mesmo no processo de venda. No marketplace, cada vez mais as próprias indústrias estão lá com a sua loja, né? Que é o que a gente chama de D2C, a venda direct to consumer, né? Então a questão desse preço, às vezes que para a percepção do consumidor tenta passar a mensagem de que é um super desconto, não é só culpa dos e-commerces, né? É uma estratégia, uma relação entre ambos que buscam tentar, né, atrair o consumidor da melhor forma possível. Juliana, esses números de vendas que a gente apresentou aqui, eles são finais ou eles ainda podem sofrer alguma alteração? Os números de até domingo são finais. Claro que a gente vai acompanhar durante todo o mês de dezembro, a gente acompanha sempre, mas são os números finais, sim, de 9,4 bilhões em vendas e um crescimento de 10,7% comparado ao ano anterior. Agora eu queria deixar uma última pergunta para vocês dois, começando pelo Léo. De acordo com a experiência que vocês tiveram nesse ano de Black Friday, que parece que foi um ano muito bom, o que vocês preveem para o ano que vem? Tem inovação a caminho? Tem novas estratégias chegando por aí? O e-commerce ele veio do ano de 2023 que foi muito desafiador, né? A gente, nos nossos números, a gente acompanhava números negativos. A Black Friday de 23 teve uma estabilidade comparada a 22 e 24 se mostra um ano de recuperação. No acumulado do ano a gente já vê um crescimento na casa de 13%, 14%. E a Black Friday, apresentando esses 10,7%, mostra essa recuperação do e-commerce, essa consolidação, né? Então, para 2025, a gente pode esperar, claro, a base comparativa de 24 agora vai ser desafiadora, né, para continuar mantendo crescimentos nesse nível. Mas, sem dúvida, é um ano de continuar tendo essa consolidação do e-commerce como um dos canais mais relevantes de venda para o consumidor, né? Quando a gente olha o aspecto geral do varejo nacional, o e-commerce está na casa de 12% de representatividade sobre a venda total do e-commerce, do varejo, né? Então tem um espaço grande ainda para conquistar, fazer com que o consumidor tenha uma frequência maior de compra no e-commerce e aumente aí a relevância no varejo total. Juliana?
É isso que eu ia comentar, tem um espaço para muito crescimento, né? Se a gente pegar antes da pandemia, o e-commerce representava 4, 5% das vendas de todo o varejo, agora a gente tem 12%, como o Léo comentou. Então, o espaço de crescimento dos canais online, ele é gigante. A própria entrada desses grandes players que a gente citou ajudam, porque no fundo criam mais essa cultura, sem falar que nós temos cada vez mais uma geração nativa do digital se tornando cada vez mais economicamente ativa. Então, o consumidor não quer mais saber se ele vai comprar no mundo físico, se vai comprar no mundo online, ele quer acessar o seu produto, ter isso com um preço justo, com a melhor condição e de uma forma rápida em mãos. É o que todo mundo quer, né? Com certeza. Juliana e Léo, muito obrigado pela participação aqui, viu? Foi um prazer. Obrigada, Marcelo. A gente que agradece.